Olá, amigo. Percebemos que mais de 90% dos espectadores nos assistem sem se inscrever, e, honestamente, isso nos deixa um pouco tristes. Seja um amigo, apoie o canal, se inscreva-se e curta o vídeo. Para você é simples, mas para nós é uma enorme motivação para continuar. Obrigado pela atenção e boa visualização. Eu estava sentado no sofá com uma cerveja gelada na mão, assistindo ao jogo de futebol. O barulho da TV enchia a sala de estar, mas minha mente continuava vagando pelas últimas semanas. Eu tinha notado que Sarah, minha esposa, estava desaparecendo com mais frequência à noite. Ela sempre tinha uma razão para ajudar sua amiga Clá, que estava passando por um divórcio difícil. Eu conhecia Clá bem o suficiente para acreditar nessa história no início. Sarah nunca me dera motivo para duvidar dela antes, mas pequenos detalhes começaram a se acumular, detalhes que não me pareciam certos. Na semana passada, Sarah chegou em casa tarde. Era quase meia-noite quando ouvi suas chaves na porta. Ela estava sorrindo, o rosto calmo, e me disse que elas passaram horas conversando em um café aconchegante. Eu acreditei nela, por que não acreditaria? Mas então, quando ela passou por mim para pendurar o casaco, senti um leve cheiro de colônia masculina. Não era forte, mas estava lá. Na hora, deixei passar. Cafés são lugares lotados, talvez um garçom ou alguém que passou por ela tenha deixado o cheiro no casaco. Isso acontece. Ainda assim, ficou no fundo da minha mente. Alguns dias depois, outro incidente. Era um sábado, e Sarah me disse que ia sair para comprar cortinas para a sala. Disse que só ficaria fora por algumas horas. Não questionei, era uma tarefa normal o suficiente. Mas, quando 5 horas se passaram e ela finalmente voltou, estava carregando várias sacolas de compras. Ela até tinha recibos, tudo parecia em ordem. Mas então notei o vinho, uma garrafa de vinho tinto caro enfiada em uma das sacolas. Sarah não bebia vinho tinto, ela sempre foi do tipo que prefere vinho branco ou coquetéis. Quando mencionei casualmente, ela sorriu e disse, vá, é para Clá, ela tem gostado de vinho tinto ultimamente, e achei que seria um bom presente. A explicação fazia sentido, era lógica, mas algo ainda parecia estranho. Por que comprar uma garrafa tão cara para um presente casual? Por que não mencionar antes? Não insisti, mas fiz uma nota mental. Essas pequenas coisas, elas se acumulam. Sarah estava sempre composta, sempre preparada com respostas. Ela nunca titubeava, nunca hesitava. O celular dela nunca estava escondido, e ela não era uma daquelas mulheres que o seguravam como se fosse uma tábua de salvação. Ficava aberto sobre a mesa ou o balcão da cozinha. Se ela estava escondendo algo, estava fazendo um trabalho excepcional. Uma noite, enquanto Sarah estava no chuveiro, o celular dela vibrou no balcão da cozinha. Olhei para a tela. Era uma mensagem de Clá, obrigada por estar comigo ontem à noite. Você teve que sair cedo? Espero que ele não tenha suspeitado de nada. Meu estômago se apertou por um breve segundo, mas afastei a sensação. Mensagens podem ser mal interpretadas. Talvez Clá se sentisse culpada por manter Sarah fora até tarde, talvez estivesse apenas sendo excessivamente cautelosa. Quando Sarah saiu do chuveiro, enrolada na toalha, entreguei o celular e disse, Clá te mandou uma mensagem. Ela leu rapidamente, suspirou dramaticamente e disse, Clá está pensando demais de novo. Eu fico dizendo a ela que você não é um monstro que vai explodir se eu chegar tarde em casa. As palavras me pareceram estranhas, não combinavam com o tom usual de Sarah. Clá não costumava ser tão críptica, mas eu assenti e deixei passar. O problema era que eu não conseguia parar de pensar nisso. Aquela mensagem ficava se repetindo na minha mente como um disco quebrado. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção. Não era óbvio, mas eu acompanhava as pequenas coisas, em que horas Sarah saía, quando voltava, como ela agia em casa. Eu não queria ser o marido paranoico fuçando nas coisas da esposa, mas algo me corroía. Uma noite, Sarah me disse que ia sair de novo para ver Clá, mesma história, dia diferente. Não disse muito, apenas assenti e pedi para ela se cuidar.
Depois que ela saiu, sentei no silêncio da casa, minha cerveja esquentando na mão. Os detalhes não batiam. As desculpas dela eram muito suaves, muito perfeitas. Ninguém é tão consistente assim. Lembrei do cheiro de colônia no casaco dela, da garrafa de vinho tinto, da mensagem estranha. Sozinhas, essas coisas podiam ser explicadas. Juntas, pintavam um quadro que eu não gostava. Naquela noite, mal dormi. Fiquei revirando as coisas na cabeça. Será que eu estava vendo fantasmas onde não havia nada? Será que eu estava me tornando o clichê do marido paranoico? Mas toda vez que tentava afastar esses pensamentos, outro detalhe surgia. Na manhã seguinte, Sara agiu como se tudo estivesse bem. Fez café, me deu um beijo no rosto e seguiu o dia dela. Mas eu estava observando agora, realmente observando, e percebi outra coisa. O celular dela ainda estava à vista, mas ela não o usava tanto quando eu estava por perto. Normalmente, ela navegava pelas redes sociais ou mandava mensagens enquanto assistíamos TV, mas agora ele ficava virado para baixo na mesa. Decidi ali que precisava de um plano. Não podia continuar me questionando. Não podia deixar a paranoia me consumir, mas também não podia ignorar os sinais. Eu não era o tipo de homem que fica quieto enquanto meu instinto me diz que algo está errado. Eu ia fazer alguns testes pequenos, nada exagerado, só o suficiente para me dar respostas. Sara era inteligente, mas eu também era. E se algo estivesse acontecendo, eu descobriria. E foi quando me dei conta, Clá não teria escrito aquela mensagem. A escolha das palavras estava errada, o tom não era dela. Sara sempre foi boa com palavras, com explicações, mas isso não parecia certo. Eu não podia mais ignorar. Precisava de respostas, e ia consegui-las. Chega de dúvidas, chega de desculpas. Era hora de ver a verdade por mim mesmo. Antes que Sara saísse para mais um dos encontros dela com Clá, decidi tentar um truque antigo que li em um romance policial anos atrás. Era simples, de baixa tecnologia e quase infalível. Peguei um pedaço pequeno de fita adesiva transparente e o coloquei cuidadosamente na borda inferior do assento do motorista no carro de Sara. Se ela ajustasse o assento ou se outra pessoa sentasse ali, a fita rasgaria ou se deslocaria. Era sutil, algo que ela nunca notaria a menos que estivesse procurando por isso. Sara saiu de casa exatamente às 19 horas. Estava vestida de forma casual, mas arrumada, como alguém que não estava se esforçando muito, mas ainda se importava com a aparência. Eu assenti, dei um beijo de despedida e vi o carro dela desaparecer rua abaixo. Pelas próximas 4 horas, tentei me distrair com a TV, mas meus olhos continuavam voltando para o relógio. Às 23 horas, ouvi o som das chaves dela na porta. Ela entrou parecendo um pouco cansada, mas animada. Foi direto para a cozinha fazer um chá, sua rotina tão normal como sempre. Eu me excusei, fui até a garagem e chequei a fita. Estava completamente intacta. O assento não tinha se movido 1 centímetro. Isso deveria ter sido reconfortante, deveria ter acalmado minha mente, mas não acalmou. Se algo, me deixou ainda mais inquieto. Se Sara estava encontrando alguém, não estavam usando o carro dela, mas isso não significava que nada estava acontecendo. No fim de semana seguinte, Sara anunciou que passaria outra noite com Clá. Decidi mudar minha abordagem. 30 minutos depois que ela saiu, mandei uma mensagem: "Vei, estava pensando, e se eu passar aí com uma pizza? Talvez anime você e a Clá." Levou 10 minutos para ela responder. Quando a resposta veio, era impecável: "Vá, querido, que doce, mas estamos discutindo algo muito pessoal hoje à noite. Acho que Clá ficaria desconfortável. Mas obrigada, você é o melhor." Perfeitamente razoável, até demais. A lógica era sólida, mas algo parecia ensaiado. Não consegui deixar passar. Então, decidi ir mais fundo. Liguei diretamente para Clá. Ela atendeu após alguns toques, a voz um pouco tensa no início, mas logo se recompôs: "Oi, Matt, Sara está no banheiro agora. Estávamos só conversando. Obrigada por checar."
De novo, tudo parecia bem na superfície, mas foi a hesitação na voz dela, o leve gaguejo antes de dizer o conversando, que me pegou. Agradeci e desliguei. Não podia provar nada, mas estava começando a sentir que estava circulando algo podre. Na manhã seguinte, enquanto Sara estava no chuveiro, entrei no banheiro. 2 xícaras de café no lixo chamaram minha atenção. Xícaras de uma cafeteria do centro, frescas, quase não amassadas. Mas Sara disse que esteve na casa de Clá a noite toda. Por que ela pararia no centro para pegar café se estava indo direto para Clá? Quando ela saiu do banheiro, mencionei casualmente, então, aquelas xícaras no lixo, você parou para pegar café ontem à noite. Ela sorriu, apertou a toalha ao redor do corpo e disse, vá, sim, peguei no caminho, um para mim, um para Clá. Você sabe que não sobrevivo sem cafeína. De novo, a explicação encaixava, era lógica, mas, combinada com todo o resto, parecia suave demais, polida demais. Eu estava começando a sentir que cada resposta era pré-ensaiada. Alguns dias depois, Sara mencionou um evento de trabalho em um hotel no centro, uma espécie de networking. Coincidentemente, meu velho amigo Jake trabalhava na segurança daquele hotel. Não foi difícil entrar em contato com ele. Pedi que ficasse de olho e me avisasse se Sara aparecesse. Algumas horas depois, Jake me mandou uma mensagem: sim, ela está aqui. O evento é legítimo, muita gente da empresa dela. Mas, Matt, ela passou a maior parte da noite no terraço. Está conversando com um cara de terno cinza há um tempo. Isso me atingiu como um soco no estômago. Quando Sara chegou em casa aquela noite, me deu o resumo de sempre e falou sobre os palestrantes, os hors d'oeuvres, as conversas constrangedoras. Até me mostrou algumas fotos que tirou com colegas. Parece ter sido legal, eu disse casualmente. Você chegou a dar uma olhada no terraço? A vista deve ter sido ótima. Sara mal hesitou, vá, não saí lá fora, estava muito ventoso. Todo mundo ficou dentro. Foi aí. A primeira rachadura real na armadura dela. Jake a viu no terraço. Ela esteve lá, conversando com um cara de terno cinza por sabe-se lá quanto tempo. Recostei-me na cadeira, observando a reação dela de perto. Estranho, eu disse calmamente. Jake mencionou que te viu lá fora por um breve segundo. Algo passou pelo rosto dela, algo que eu não consegui ler direito. Então ela riu levemente, Jake. Ah, eu não sabia que ele estava trabalhando lá. Deve ter me confundido com outra pessoa. O desvio dela foi suave, mas não perfeito. Eu podia sentir agora, o fio fino da verdade começando a se desfazer. Olhei diretamente nos olhos dela e perguntei, tem outra pessoa, Sara? Só me diga a verdade. O sorriso dela desapareceu, substituído por uma expressão que era metade frustração, metade descrença. Matt, não seja ridículo. Você me conhece melhor que isso. Sempre fui honesta com você. Isso é absurdo. Talvez fosse, talvez eu estivesse sendo ridículo. Mas naquele momento, percebi algo importante e perguntar diretamente foi um erro. Ela era composta demais, boa demais nesse jogo. Se eu queria respostas, respostas de verdade, não podia contar com confronto. Foi estúpido perguntar diretamente sem evidências sólidas. Eu precisava de provas, provas inegáveis, algo que ela não pudesse explicar. E assim, um plano começou a se formar na minha mente. Percebi que não podia continuar confiando em palpites e meias-verdades. A suspeita estava me consumindo vivo, e eu precisava de clareza. Clareza real. Recorri às pessoas em quem mais confiava, os caras que conhecia há anos, Stone, Lucas, Ed e Sam. Esses eram os homens com quem cresci, trabalhei junto e compartilhei mais cervejas do que podia contar. Se havia alguém em quem eu podia confiar, eram eles. Nos reunimos na minha garagem, cercados pelo cheiro de óleo de motor e o zumbido fraco de um rádio velho no canto. Peças de motocicleta estavam espalhadas pela bancada, e garrafas de cerveja pela metade pontilhavam a mesa improvisada que montamos.
Expus tudo para eles, das noites tardias de Sarah, as explicações perfeitas, as inconsistências que continuavam se acumulando. Não queria parecer paranoico, mas também não podia mais ignorar os fatos. Tom falou primeiro: estamos com você, cara. Se algo está acontecendo, vamos descobrir. Lucas assentiu, adicionando: temos olhos e ouvidos em todos os lugares. Ela não vai escapar de nós. O plano era simples, e cada um deles seguiria Sarah em noites diferentes, quando ela dissesse que ia encontrar Clau ou participar de eventos de trabalho. Eles observariam, relatariam e, com sorte, confirmariam meus medos ou os dissipariam. O primeiro teste veio rápido. Sarah mencionou um evento de trabalho em um hotel no centro, e Tom se voluntariou para segui-la. Ele se posicionou em um café do outro lado da rua, um ponto de vista perfeito para a entrada do hotel. Algumas horas depois, recebi a mensagem dele: tudo limpo. Ela está lá dentro, conversando com um cara, mas parece profissional, nada estranho. Quando Sarah chegou em casa aquela noite, me mostrou fotos, vê-la com colegas, taças de vinho nas mãos, rostos sorridentes contra cenários elegantes. Parecia convincente. Mas quando Tom me contou suas observações pessoalmente, algo estava errado. Ele parecia hesitante, ensaiado demais. Tem certeza de que estava tudo limpo? Perguntei. O aceno dele foi firme, mas os olhos traíram algo mais. A próxima oportunidade veio quando Sarah disse que ia visitar Clá de novo. Lucas assumiu dessa vez. Ele estacionou do lado de fora da casa de Clá e observou. Horas se passaram, e ele me mandou uma mensagem: luzes acesas, vi a silhueta dela algumas vezes, tudo bem. Sarah voltou para casa mais tarde aquela noite, carregando um álbum de fotos antigo. Disse que elas estavam olhando juntas e fotos de Clá quando criança, instantâneos de festas de aniversário e férias em família. Mas algo me incomodava. Sarah nunca mencionara essas fotos antes, e parecia encenado, como um adereço. Perguntei casualmente a Lucas depois: você viu Clá? Ele hesitou brevemente antes de responder: não, mas vi movimento, sombras nas janelas. Era elas, com certeza. Não era o suficiente. Sombras não são pessoas, e a hesitação na voz dele não me agradou. Alguns dias depois, Sarah mencionou que ia sair para tomar drinks com Clá para relaxar. Sam se voluntariou dessa vez. Ele me mandou uma foto de Sarah e Clá sentadas a uma mesa, drinks nas mãos. Viu, tudo bem, ele disse. Mas algo na foto chamou minha atenção: no fundo, a decoração, as luzes, não combinavam com o bar que Sarah disse que elas iriam. Quando confrontei Sam sobre isso, ele gaguejou: vá, talvez eu tenha pegado o ângulo errado, mas elas estavam lá, eu vi. Ele tentou disfarçar com uma piada, mas o olhar nos olhos dele dizia tudo. Ele estava mentindo. Decidi que era hora de confrontá-los, não individualmente, mas juntos. Organizei um encontro casual no nosso bar de sempre. A noite começou como qualquer outra: cervejas, risadas, piadas grosseiras. Mas havia algo denso no ar, uma tensão não dita que nenhum de nós reconhecia. Ed bebeu demais e cambaleou até o banheiro, deixando o celular na mesa. A tela acendeu com uma notificação, e sem pensar, peguei o aparelho. As mensagens estavam bem ali na minha frente, um chat em grupo. Os nomes eram todos familiares: Tom, Lucas, Sam e Sarah. Lucas: certifique-se de que ele não suspeite de nada. Tom: se ele perguntar, diga que a viu com colegas. Sam: é sua vez de cobri-la dessa vez. E então a mensagem de Sarah: dele está começando a notar, fiquem espertos. O ar pareceu sair da sala. Meu pulso rugia nos ouvidos. Minhas mãos estavam firmes, mas cada fibra do meu ser parecia vibrar com uma fúria fria. Quando Ed voltou, coloquei o celular na frente dele sem dizer uma palavra. Ele olhou para mim, depois para o celular, e percebeu imediatamente o que tinha acontecido. Tudo bem, cara, ele disse, fraco. Eu sorri, um sorriso afiado e frio que parecia estranho no meu rosto. Tudo bem, Ed, tudo bem. Terminei minha cerveja, paguei a conta e saí.
Naquela noite, deitei na cama encarando o teto enquanto Sarah dormia profundamente ao meu lado. Tudo estava claro agora, as mentiras perfeitamente ensaiadas, os álibis encenados, a forma como meus melhores amigos se inseriram nessa bagunça para me manter cego. Mas a raiva não era mais o que eu sentia. Raiva é quente, passageira. O que se instalou em mim naquela noite era algo completamente diferente, frio, afiado e inabalável. Era clareza, e vinha com um plano. Eu não ia sair em um ataque de fúria. Não ia gritar, acusar ou desmoronar em um destroço patético. Divórcio nem estava na mesa. Não, isso era algo completamente diferente. Mas a raiva se dissipou, substituída por uma determinação fria. Uma ideia tinha criado raízes, não apenas vingança, mas um plano. Eu não ia me divorciar. Não ia embora. Eu tinha um plano, e ia levá-lo até o fim. E logo vou te contar exatamente o que é. Matt não era o tipo de homem que perdoava ou saía quieto. Ele não estava planejando destruir seu casamento ou cortar laços com os amigos. Não, o plano dele era muito mais refinado. Ele pretendia se vingar, não com brigas gritadas ou confrontos públicos, mas com precisão e controle. Matt decidirá jogá-los todos do jeito que eles o jogaram. O primeiro passo do plano dele foi Emily, a esposa de Lucas. Emily sempre foi gentil, mas distante, o tipo de mulher que carregava um peso invisível nos ombros. O casamento dela com Lucas não era mais o que costumava ser, a distância emocional entre eles era notável até em ambientes de grupo. Lucas dominava as conversas com suas histórias de pesca ou anedotas de futebol, enquanto Emily ficava quieta ao fundo, tomando seu vinho. Matt conhecia a rotina dela e Emily ia à academia toda manhã antes do trabalho. Ele fez seu movimento lá, aparecendo um dia como se fosse por coincidência. Trocaram saudações educadas, e Matt mencionou precisar de ajuda para escolher um presente para Sarah. Casualmente, a convidou para um café, enquadrando como um simples agradecimento pelo conselho dela. Durante o café, a conversa derivou para um território mais pessoal. Emily falou sobre como as coisas mudaram entre ela e Lucas, a voz tingida de tristeza. Matt ouviu, os olhos fixos nos dela. Às vezes, parece que damos tanto para pessoas que nem notam, ele disse calmamente. Emily não respondeu de imediato, mas o olhar nos olhos dela disse que ela entendia. Alguns dias depois, Matt convidou Emily para sua casa sob o pretexto de precisar de ajuda para redecorar a sala. Sarah, claro, estava fora com Clá. A casa estava perfeitamente preparada, velas tremeluziam na mesa, uma música suave tocava ao fundo, e uma garrafa de vinho estava aberta. Emily hesitou no início, mas conforme a noite avançava, ela relaxou. Eles riram, compartilharam histórias, e a distância entre eles diminuiu. Quando Matt se inclinou, ela congelou por um momento, mas não recuou. O beijo deles foi lento, hesitante, mas carregado de emoção. Uma coisa levou a outra, e a linha foi cruzada. Depois, Matt sentou-se diante de Emily, segurando a mão dela gentilmente. Não fiz isso por paixão ou excitação, ele disse firmemente. Fiz porque Lucas e os outros me traíram. Eles ajudaram Sarah a mentir para mim. Emily cobriu o rosto com as mãos, a descrença tomando conta dela. Por que você está me contando isso? Ela perguntou baixinho. Porque você merece a verdade, Matt respondeu. Mas não conte a ele ainda. Confie em mim nisso. Emily assentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Não havia raiva no olhar dela, apenas tristeza e compreensão. O próximo alvo foi Anna, a esposa de Tom. Anna sempre fora a alma da festa, brilhante, carismática e encantadora sem esforço. Mas o casamento dela com Tom estava desgastado. Tom era rude, desdenhoso e frequentemente atropelava Anna nas conversas. Matt notara como ela ficava em silêncio toda vez que Tom a interrompia ou ignorava suas opiniões. Matt lembrou que Anna amava longas caminhadas no parque. Ele conhecia a agenda dela bem o suficiente para prever quando ela estaria lá. Uma tarde, ele acidentalmente o esbarrou nela durante a corrida dela. Caminharam juntos, relembrando o passado, quando todos eram mais jovens, mais felizes e mais livres.
Você lembra daqueles dias, Ana, quando tudo parecia tão simples? Quando podíamos apenas sentar na grama e conversar por horas, ele perguntou suavemente. Ana sorriu, mas os olhos dela atraíram um lampejo de tristeza. Ela assentiu, e Matt soube que plantara uma semente. Uma semana depois, Matt convidou Ana para jantar. Ela hesitou no início, mas acabou concordando, mencionando que Tom estava fora em uma viagem de negócios. O jantar foi perfeitamente planejado, de iluminação baixa, música suave e vinho que fluía o suficiente para soltar as inibições. No fim da noite, Matt se aproximou. Tom não te valoriza, Ana. Você merece mais que isso, ele disse, a voz firme. E você merece a verdade. Ele tem sido infiel. Ana congelou, a taça de vinho a meio caminho dos lábios. Ela não respondeu, não discutiu. Em vez disso, tomou um longo gole, colocou a taça na mesa e encontrou o olhar de Matt. Naquela noite, eles cruzaram uma linha da qual não podiam voltar. Entregaram-se um ao outro com uma energia desesperada, alimentada por anos de emoções reprimidas e palavras não ditas. Na manhã seguinte, Matt contou tudo a ela, sobre o chat em grupo, sobre a traição, sobre como os maridos deles encobriram Sarah. Tom, ele fez parte disso, a voz de Ana falhou ao falar. Sim, Matt disse firmemente. Mas não conte a ele ainda. Tenho um plano, e não acabou. Ana ficou em silêncio por um momento, lágrimas brotando nos olhos. Então ela assentiu. Não podia perdoar Tom, mas confiava em Matt. Com Emily e Ana agora firmemente ao seu lado, Matt transformará duas das aliadas mais confiáveis de seus amigos em suas próprias. Ele não as manipulou ou simplesmente deu a elas a verdade e deixou que decidissem por si mesmas. Quando voltou para casa aquela noite, Sarah estava relaxada no sofá, o celular na mão, um leve sorriso nos lábios. Como foi seu dia? Ela perguntou sem olhar para cima. Ótimo, Matt respondeu, a voz calma e firme. Ele passou por ela, um leve sorriso puxando o canto da boca. Matt estava agora 2 passos à frente, e o jogo tinha apenas começado. Ele estava na ofensiva, e não tinha intenção de perder. O plano estava em movimento, e não havia volta agora. Eu já tinha 2 aliadas, Emily e Ana, mas o jogo não estava acabado. Ainda restavam 2 peças no tabuleiro, Sophie, esposa de Ed, e Kate, esposa de Sam. Essas mulheres eram diferentes, mais duras à sua maneira. Sophie era quieta e introvertida, uma alma gentil que evitava confrontos. Kate, por outro lado, era afiada e calculista, sempre 3 passos à frente de qualquer um na sala. Conquistá-las não seria fácil, mas eu não era mais o mesmo homem de semanas atrás. Estava mais frio, mais afiado e inabalável na minha determinação. O primeiro alvo foi Sophie. Ed era barulhento, rude e desdenhoso dos sentimentos dela. Eu tinha visto isso inúmeras vezes em encontros, do jeito que Sophie se encolhia quando Ed a interrompia ou ignorava suas opiniões. Havia uma tristeza por trás do sorriso suave dela, e eu sabia que podia usar isso. Comecei com uma carta, uma nota escrita à mão, cuidadosamente elaborada, cada palavra escolhida com cuidado. Contei a ela sobre traição, sobre ser usado, sobre como as pessoas mais próximas de mim riram pelas minhas costas. Mas adicionei um detalhe a mais: Ed não está traindo só a mim, Sophie, ele está traindo você também. Sophie, sei que é difícil ouvir isso, mas você merece a verdade. Por favor, me encontre. Precisamos conversar. Não quero que você viva nas mesmas ilusões que eu vivi por tanto tempo. Alguns dias depois, Sophie concordou em me encontrar em um café tranquilo na periferia da cidade. Ela chegou usando um casaco simples, os olhos cheios de hesitação e medo. As mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a xícara de chá. Não perdi tempo. Mostrei a ela capturas de tela do chat em grupo, provas da cumplicidade de Ed nas mentiras de Sarah. Ele não me traiu só a mim, Sophie. Ele traiu você também. Riu disso pelas suas costas. Ele está jogando junto, sabendo o quanto isso machucaria nós dois. Sophie encarou a tela, os lábios tremendo, lágrimas começando a escorrer pelas bochechas.
Ela não disse uma palavra, não precisava. Quando saímos do café, ofereci uma carona para casa. No carro, o silêncio entre nós era pesado, carregado de palavras não ditas e emoção crua. Sophie finalmente quebrou o silêncio. Por que você está me contando tudo isso, Matt? Por que você se importa? Olhei para ela, minha voz firme. Porque você merece coisa melhor, Sophie. Estendi a mão e toquei a dela, e ela não recuou. Nosso beijo foi hesitante no início, mas a emoção por trás dele era inegável. O que se seguiu não foi planejado, foi cru, sem filtros e inevitável. Acabamos em um hotel próximo, e naquelas horas fugazes, Sophie se permitiu sentir algo que vinha negando há anos. Depois, enquanto ela estava deitada ao meu lado, sussurrou: Zed não vai saber. Ainda não. Mas um dia ele vai. Com Sophie agora firmemente ao meu lado, voltei minha atenção para Kate. Kate era uma fera diferente, fria, analítica e ferozmente independente. Sam frequentemente se gabava de ter o domado uma mulher como ela, mas eu sabia que não era verdade. Kate não estava domada, estava apenas observando, esperando o momento certo. Eu sabia que ela frequentava um spa exclusivo em certos fins de semana. Coincidentemente, apareci lá em um sábado. Uma conversa leve virou um elogio casual, mas Kate não era do tipo que caía em charmes fáceis. Você parece cansada, eu disse baixinho enquanto sentávamos no lounge do spa. Ela deu um sorriso irônico, mas não negou, a agenda cheia. Mas havia uma rachadura na armadura dela, um breve momento em que a vulnerabilidade apareceu. Era o suficiente. Alguns dias depois, convidei Kate para um drink em um restaurante sofisticado, um lugar onde todos nós tínhamos estado juntos anos atrás. A atmosfera foi cuidadosamente escolhida, de iluminação suave, música tranquila e uma intimidade que encorajava a confiança. No início, a conversa foi leve, mas eu a conduzi para Sam. Você já se perguntou se ele é tão perfeito quanto gosta de fingir? Perguntei. O sorriso de Kate vacilou. Ninguém é perfeito, Matt. Nem mesmo Sam. Esse foi meu sinal. Peguei meu celular e mostrei a ela as mesmas capturas de tela que mostrei às outras, evidências do envolvimento de Sam, sua cumplicidade casual em encobrir os rastros de Sarah. Kate encarou a tela, os dedos tremendo ligeiramente enquanto rolava as mensagens. Por que você está me mostrando isso? Ela perguntou, a voz mais baixa agora. Porque sei que você se importa, Kate. E você merece saber. Por um momento, pensei que ela ia embora, que a fachada gelada voltaria ao lugar, mas ela não foi. Ela ficou. Mais tarde aquela noite, no espaço confinado do meu carro, as muralhas que Kate construíra ao redor de si desmoronaram. Não foi apaixonado ou romântico, foi cru, desesperado e cheio das palavras não ditas de anos fingindo. Depois, ela não disse muito. Apenas ficou lá, olhando pela janela, a respiração superficial. Eles vão saber logo, ela disse baixinho. Vão, eu concordei. Quando voltei para casa aquela noite, 4 das esposas dos meus supostos amigos estavam agora do meu lado. Elas não eram peões, eram pessoas que tinham sido machucadas, traídas e descartadas. Elas entendiam a dor que eu senti porque também a sentiram. Quando entrei pela porta da frente, Sarah estava sentada no sofá, o celular brilhando nas mãos, um leve sorriso nos lábios. Como foi seu dia? Ela perguntou, sem nem olhar para cima. Perfeito, eu disse calmamente. Passei por ela, um leve sorriso no meu rosto. Não estava orgulhoso do que fiz, mas também não estava envergonhado. Pode parecer simples em retrospecto, mas cada passo foi deliberado, cada conversa, cada momento foi calculado. Essas mulheres não caíram no meu colo, elas foram empurradas, puxadas e quebradas muito antes de eu chegar. Tudo o que fiz foi oferecer a elas algo real, a verdade. Mas a verdade é só o começo, e isso não é o fim, porque o que vem a seguir vai te chocar. Tudo tinha saído do controle, mas exatamente como eu planejei. O que começou como um ato de vingança evoluiu para algo muito maior. Emily, Anna, Sophie e Kate não eram mais apenas ferramentas no meu jogo, elas se tornaram parte de uma nova realidade, uma onde eu era o rei.
Nossos encontros se tornaram regulares, cheios de mais do que apenas paixão. Havia confiança, risadas e um estranho senso de camaradagem. Nenhuma delas queria parar, e eu também não. Em algum momento, elas criaram um chat em grupo. Inicialmente, era só para coordenação e segredo, mas rapidamente se transformou em um espaço onde compartilhavam pensamentos, sentimentos e até detalhes íntimos. Ocasionalmente, eu pegava o celular de uma delas e rolava pelas mensagens. Hoje ele tentou se desculpar de novo, mas eu não conseguia parar de pensar em você, Matt, Emily escreveu. Você estava certo, Matt, meu marido não é nada além de uma casca vazia. Por que não vi isso antes? Ana confessou. Eu o odeio, mas quando estou com você, esqueço tudo, Sofia admitiu. O poder que eu sentia era intoxicante. Eu usava a camisa de Ed quando estava com Sophie. Tocava a música favorita de Tom quando estava com Ana. Cada momento era carregado de ironia, cada detalhe uma adaga cuidadosamente posicionada, apontada diretamente para meus supostos amigos. Mas era hora do ato final. Enviei um convite a cada um deles, hoje à noite na minha casa, sem desculpas. Tragam suas esposas. Há algo importante que precisamos discutir. Sarah recebeu o mesmo convite. Ela ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada, apenas assentiu levemente, como se já estivesse se preparando para o que vinha. Naquela noite, eles começaram a chegar, um por um. Tom, Lucas, Ed e Sam entraram na minha sala de estar, o falatório e as risadas habituais enchendo o espaço. As esposas os seguiam, cada uma com uma expressão de inquietação silenciosa. Sarah ficou perto da lareira, braços cruzados, o celular na mão, os olhos percorrendo a sala. Servi um copo de uísque para todos e tomei meu lugar em uma grande poltrona de couro, posicionada diretamente em frente a eles. Tomei um gole lento, deixando o silêncio se estender até que a tensão se tornasse insuportável. Bem, senhores, comecei, girando o líquido âmbar no copo, eu venho jogando o jogo de vocês há muito tempo agora. Vocês todos acham que venceram, que eu sou fraco, que sou estúpido. Tom riu, recostando-se no sofá. Matt, relaxa, cara. Isso não vale a pena. Deixa pra lá. Ed entrou na conversa, a voz casual, mas firme, Matt, a vida é bagunçada. Você não pode vencer todas as batalhas. Segue em frente. Sarah deu um sorriso sarcástico, a voz carregada de condescendência. Você realmente achou que podia mudar alguma coisa, Matt? Vamos continuar, não há nada que você possa fazer. Eu sorri levemente e estalei os dedos. A porta do quarto principal rangeu ao abrir. Saíram Emily, Ana, Sophie e Kate. Estavam vestidas com lingerie delicada, os cabelos soltos, leves sorrisos nos rostos enquanto caminhavam para a sala. O silêncio foi ensurdecedor. Tom levantou-se do sofá. Que diabos é isso, Emily? Ed congelou, o rosto pálido, as mãos tremendo. Sam parecia que ia vomitar. Lucas encarava Sophie sem expressão, incapaz de processar o que via. O queixo de Sarah caiu, pela primeira vez, ela ficou sem palavras. Levantei-me da cadeira, desabotoando minha camisa lentamente. Vocês acharam que estavam me jogando, todos vocês. Mas acontece que eu sou melhor nesse jogo do que qualquer um de vocês. Deixei a camisa cair no chão e dei um passo ao lado de Sophie, envolvendo a cintura dela com o braço. Saiam da minha casa. Todos vocês. Agora. Tom avançou em direção a Emily, mas ela recuou, a voz firme, não me toque. Sam cerrou os punhos, mas Kate lançou um olhar mais frio que gelo, e nem pense nisso, ela disse secamente. Ed ficou lá, tremendo, o rosto molhado de lágrimas. Sarah virou-se e começou a caminhar para a porta sem dizer uma palavra. Peguei um atiçador de ferro velho da lareira e o bati com força na mesa de centro de vidro. O som do vidro se estilhaçando ecoou pela sala. Eu disse saiam, rugi. Os 4 homens cambalearam em direção à porta, as esposas os seguindo. Sarah foi a última a sair, os ombros rígidos, a cabeça erguida. A porta bateu, deixando para trás silêncio e o leve cheiro de uísque e perfume.
Naquela noite, a casa era nossa. Emily, Anna, Sophie e Kate ficaram. Bebemos, rimos, nos beijamos. O peso dos últimos meses parecia se dissipar, substituído por algo cru e fugaz. Quando o sol começou a nascer, acompanhei cada uma delas até a porta. Emily me beijou suavemente na bochecha. Obrigada, Matt. Anna sorriu entre lágrimas. Você merece felicidade. Sophie apertou minha mão com força. Adeus, Matt. Kate demorou um momento a mais, o olhar penetrante fixo no meu. Você não vai ficar sozinho? Balancei a cabeça. Vou me virar. Quando elas se foram, comecei a juntar as coisas de Sarah, joias, roupas, bugigangas sentimentais. Tudo foi para sacos de lixo pretos. Carreguei-os até a varanda e os coloquei lá, organizadamente. Peguei meu celular e enviei uma última mensagem para ela. Eu sei de tudo. Suas coisas estão na varanda. Os papéis do divórcio já estão em andamento. Adeus. Enquanto o sol subia mais alto no céu, fiquei na porta da minha casa agora vazia. À minha frente, havia um divórcio, mas atrás de mim, o jogo estava acabado, e eu tinha vencido. A batalha final sempre seria a mais brutal. Divórcio não é apenas um procedimento legal, é guerra. Cada palavra, cada ação e cada pedaço de evidência pode se tornar uma arma. Eu não ia deixar Sarah sair com um único centavo, um único bem ou uma gota de dignidade. Ela me traiu, e ela ia pagar. No dia seguinte ao que joguei as coisas dela na varanda, me encontrei com Theodore Graves, um dos advogados de divórcio mais implacáveis da cidade. Graves não era apenas um advogado, era um predador de terno. A estratégia dele era simples: atacar primeiro, atacar forte e não deixar nada além de cinzas. Estamos entrando com o divórcio por motivos de infidelidade e danos emocionais, Graves me disse confiantemente enquanto revisava as evidências que eu trouxe. Temos mensagens, fotos, testemunhas. Ela estará acabada antes mesmo de isso ir a julgamento. Entreguei tudo a ele: capturas de tela de chats, fotos de câmeras de hotel, registros de chamadas. No tribunal, fui retratado como o marido ferido, traído não apenas pela esposa, mas por aqueles mais próximos a mim. Sarah, por outro lado, parecia fria e calculista, cada centímetro a vilã manipuladora que Graves a pintara. O juiz não hesitou, todas as contas e bens conjuntos foram congelados até a decisão final. Sarah não tinha acesso a dinheiro, nenhum meio de lutar de volta. Estava encurralada, e isso era apenas o primeiro golpe. Em seguida, Graves trouxe um investigador particular. O trabalho dele não era apenas investigar o comportamento recente de Sarah, mas desenterrar cada segredo sujo que ela tentou enterrar ao longo dos anos. E ele entregou. Ela vem desviando dinheiro das suas contas conjuntas há meses, o investigador relatou. Transferido para uma conta privada dela, escondida sob nomes diferentes. Ela estava tentando te cortar financeiramente. Essas descobertas foram devastadoras no tribunal. Fraude financeira dentro de um casamento não é apenas mal vista, é ilegal. O juiz ouviu o relatório em silêncio, o rosto uma máscara de desaprovação. A decisão foi rápida e Sarah foi considerada culpada de má conduta financeira. Suas reivindicações a qualquer parte significativa dos nossos bens foram anuladas. O advogado dela tentou contra-atacar, mas foi inútil. Sarah contratou Lauren Bennett, uma advogada agressiva e de língua afiada que veio com tudo. Ela tentou me pintar como controlador, obsessivo, até abusivo. Cavou cada interação, cada discussão, cada detalhe do nosso casamento para encontrar algo que pudesse distorcer. Mas Graves antecipara isso. Tínhamos testemunhas alinhadas e prontas. Emily, Anna, Sophie e Kate subiram ao banco das testemunhas, uma por uma. Cada uma delas pintou um quadro claro de quem Sarah realmente era, de manipuladora, enganadora e indigna de confiança. Matt não é o vilão aqui, Anna disse firmemente. Sarah mentiu para ele por meses. Todos nós participamos disso, mas ela foi a mente por trás de tudo. O prego final no caixão de Sarah foi uma gravação em vídeo que Graves apresentou. Imagens de uma câmera escondida que instalei na sala antes da noite fatídica em que tudo se desvendou.
Na tela, Sara e os outros riam, tramavam e zombavam de mim abertamente. A confiança deles foi a ruína deles. O rosto de Sara empalideceu enquanto o juiz assistia ao vídeo. O advogado dela tentou objetar, mas estava acabado. Cada tentativa de manchar meu nome desmoronou em um instante. O caso se arrastou por meses, mas Graves foi implacável. Ele pressionou por auditorias financeiras, avaliações de propriedades e rastreamento de bens. Os detalhes trabalharam a meu favor: a casa comprada em meu nome antes do casamento, o carro registrado na minha empresa, as contas congeladas e monitoradas. Quando a decisão final veio, foi decisiva: a casa permaneceu minha, o carro permaneceu meu, as contas conjuntas foram divididas 90-10 a meu favor. Sara foi ordenada a pagar danos emocionais e cobrir minhas custas legais. No final de tudo, Sara ficou com uma fração do que esperava. O pouco que restou foi consumido por honorários advocatícios e custos judiciais. Ela saiu não apenas humilhada, mas completamente derrotada. Mas eu não tinha terminado. Sara contava com manter sua reputação, sua imagem pública. Ela achava que poderia se refugiar no círculo social dela, bancar a vítima e reconstruir a vida. Eu não deixei isso acontecer. Divulguei trechos dos logs de chat, higienizados, mais condenatórios, fotos do hotel ou gravações de áudio onde ela ria abertamente das mentiras dela. Não fiz isso por vingança mesquinha ou não foi bagunçado ou grosseiro. Foi clínico, preciso e inegável. O impacto foi imediato: os amigos dela viraram as costas, os colegas começaram a sussurrar nos corredores do escritório, os convites para eventos pararam de chegar. A imagem impecável dela foi destruída além do reparo. E finalmente, estava acabado. Uma noite, sentei na varanda, um copo de uísque na mão, observando o sol se pôr abaixo do horizonte. Meu celular vibrou com uma mensagem de Graves: parabéns, vencemos. Você está livre agora. Olhei ao redor da casa vazia. Os ecos dos últimos meses ainda pairavam nos cantos dos cômodos, mas o peso tinha se dissipado. Sara se fora. A casa era minha. Minha vida era minha de novo. Todos eles me subestimaram, cada um deles achou que eu era fraco, que não lutaria de volta. Mas eu lutei, e venci. Sem arrependimentos, sem remorsos. Isso não foi apenas uma vitória, foi um acerto de contas. O jogo estava acabado, e eu tinha vencido. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que você achou dessa história. Também inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Até logo!